Conselho Federal de Medicina anuncia novas regras para diagnóstico de morte cerebral. Descaso, quase 30% dos leitos de UTI do Hospital de Santa Maria estão desativados. E mais, passe livre estudantil será bloqueado durante as férias escolares. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu novas regras para a confirmação da morte cerebral. Agora, os pacientes deverão ser observados por no mínimo 6 horas. Só depois podem ser feitos os exames que vão confirmar a falta de atividade no cérebro. As mudanças devem ser publicadas ainda essa semana no Diário Oficial da União. O objetivo do Conselho é oferecer mais segurança e precisão no diagnóstico para os pacientes, parentes e para os próprios profissionais. Por isso, os critérios que vão definir a morte cerebral passam a ser mais rigorosos. Antes de serem realizados os exames que podem confirmar o fim da atividade cerebral, os pacientes devem ter acesso a todos os tratamentos possíveis durante pelo menos 6 horas. Independente da forma que esse paciente chegue, você precisa dar todo o suporte a esse indivíduo por no mínimo 6 horas, né? Não é obrigatório que seja 6 horas, tem que ser 6 horas ou mais, o tempo necessário para que o médico tenha absoluta certeza que fez tudo por ele e que não há resposta nenhuma ao estímulo externo. Com as novas regras, além do neurologista, outros especialistas também poderão diagnosticar a morte cerebral do paciente, que deve ser confirmada por 2 médicos. Nesta nova resolução, além dos neurologistas, neurocirurgiões, neuropediatras, nós temos o médico intensivista pediátrico e o médico emergencista, todos capacitados, né, pelo menos 1 ano de diagnóstico de morte encefálica, 10 diagnósticos estabelecidos. Anteriormente nós tínhamos apenas o neurologista, então o neurologista mais ou menos em torno de 4.500 médicos, e agora trazendo o médico intensivista que vem se capacitando ao longo dos anos, em torno de 10.000 médicos com a habilitação para tal. O Conselho Federal de Medicina considera que houve morte cerebral quando o paciente tem parada irreversível da respiração e de todas as funções do cérebro. A mudança nas regras tem impacto direto no processo de doação e transplante de órgãos, que só pode ser iniciado depois do consentimento da família e da confirmação da morte cerebral do paciente a partir da realização de vários exames. Quase 30% dos leitos de UTI do Hospital de Santa Maria estão desativados. Algumas vagas estão inativas desde o início do ano. A Secretaria de Saúde reconhece que há macas quebradas, faltam equipamentos e funcionários. Enquanto isso, em toda a rede pública, 86 pessoas aguardam um leito na UTI e desse total 10 são crianças. Os vídeos gravados pela produção da TV Band mostram que na UTI do Hospital de Santa Maria há leitos desocupados. Dos 100 existentes, 29 estão inutilizados, segundo a Secretaria de Saúde, por vários motivos. Até atestados de funcionários são umas das justificativas da Secretaria. A gente tem na Secretaria de Saúde um sistema de informação diária sobre bloqueio de leitos. E o que acontece é que, por motivos de um servidor entrar de atestado médico, um equipamento quebrar e precisar de manutenção, esses leitos são bloqueados, às vezes ficam bloqueados por esse período ou do atestado ou do conserto do equipamento, e eles voltam a funcionar. Em outra gravação, os pacientes reclamam que, se quiserem ter o conforto de um lençol, precisam trazer de casa. Em vídeo enviado pelo WhatsApp, pacientes reclamam. As mulheres no céu estão embrulhadas com roupão, porque não tem toalha, não tem roupa de cama para elas se embrulharem. O paciente interno, eles nem sequer se preocupam em dar roupa de cama. Eles nem sequer perguntam se precisa ou não, a gente está tendo que trazer de casa. Nem mesmo camisola ou algo do tipo, os pacientes não estão usando roupa própria de casa, né? Em depoimento gravado pelo celular, Michele diz que, além de faltar lençóis para pacientes e acompanhantes, água filtrada é raridade. O que achei de casa foi
eles estão fornecendo tanto para os acompanhantes quanto os pacientes água da torneira. Eles estão colocando um copo e enchendo água da torneira. Segundo a Secretaria de Saúde, existem 399 leitos de UTI no Distrito Federal. Desses, 38 são de convênios com a rede privada. Mesmo assim, ainda existem 87 pacientes à espera de vagas. Esse número varia diariamente, como explica o diretor de regulação da Secretaria de Saúde. Ele diz ainda que há 70 leitos bloqueados na rede pública. O funcionário da saúde também esclareceu: todos os pacientes entram uma fila de espera de acordo com a classificação de risco. A gente tem tentado, no começo, por exemplo, dessa semana, a gente estava com 81 leitos bloqueados na rede como um todo, e hoje a gente já reduziu para 70. Então, de domingo para hoje, nós tivemos 11 leitos que voltaram a funcionar. Eu não tenho como te falar especificamente os de Santa Maria agora. De acordo com esse risco, é que os pacientes recebem acesso mais rápido ou mais lento a esses leitos. É uma conta que a gente, infelizmente, deveria ter o retorno, né? Os impostos são feitos exatamente para isso, para a gente ter o retorno na hora que a gente precisa. Em nota, a Secretaria de Saúde esclareceu ainda que está trabalhando para recompor o quadro de servidores e renovando os contratos de manutenção dos equipamentos. Atenção, estudantes, o passe livre vai ser bloqueado durante as férias escolares. O anúncio foi feito hoje pelo DEFTrans. Mais informações ao vivo com a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Quase 200 mil estudantes que usam passe livre terão cartão bloqueado até a volta às aulas. Esse bloqueio, a data desse bloqueio, vai ser definido pelo calendário de cada escola. Só lembrando que aquele estudante que faz o curso de verão não vai ter o benefício bloqueado. E quando tiver a volta às aulas, não será necessário fazer um novo cadastro, apenas se tiver a mudança de endereço ou então de escola. Carol? Obrigada, Camila. 2 assaltantes foram presos acusados de roubar cerca de R$30 mil em produtos de beleza. Eles foram detidos durante a Operação Pé de Galinha. As mercadorias foram encontradas dentro de um carro que estava em um condomínio no Lago Norte. Para esconder os produtos, os suspeitos também cavaram um buraco. Os 2 homens foram levados para a delegacia do Paranoá. Está em discussão na Câmara Legislativa um projeto de lei que obriga bares, lanchonetes e restaurantes a divulgar a data de fabricação e validade de produtos expostos em vitrines. Pelas regras, a informação deverá ser de fácil visualização e também com tamanho legível. Difícil resistir a um salgado como esse. Mas às vezes as aparências enganam. Marcelo, por exemplo, disse que já passou mal depois de ingerir alimentos que, segundo ele, estavam fora da validade. Por isso, pensando na saúde da população, a Câmara Legislativa do DF discute o projeto que obriga bares e lanchonetes a divulgarem a data de fabricação e a validade dos alimentos expostos nos comércios. Eu acho justo, importante e deve ser tomada mesmo, entendeu? Tudo que é para a saúde e que protege a vida deve ser adotado. Mas para o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, não haveria necessidade de mais essa regra, porque os alimentos oferecidos já são fiscalizados. A data de validade e a data de fabricação são informações importantíssimas para o consumidor, mas a gente entende que o projeto, na verdade, ele, se for para esse motivo, ele já está abrangido pela legislação atual. Esta nutricionista alerta quanto aos perigos de consumir alimentos vencidos. Há risco sim, com certeza, risco de contaminação por bactérias, fungos. Exemplo disso é o pão. Ele, quando passa da data de validade, ele começa a mofar. Então isso traz risco. O Joaquim garante que, com lei ou sem lei, os salgados que ele vende são feitos e consumidos no mesmo dia. Aqui no meu caso não tem esse problema, porque todo mundo sabe. Quem vem aqui, que consome aqui há muitos anos, sabe que o salgado aqui é feito várias vezes durante o dia, né? Para os consumidores, quanto mais transparência sobre a validade dos alimentos, melhor para a população. A gente já vê o alimento e já vê a data de validade, vai ver se vai levar, se não vai levar, né? É melhor. A Secretaria de Educação analisou o caso dos jovens que vão ter que percorrer 60 quilômetros todos os dias para irem à escola.
A conclusão é que não tem jeito. Alunos de um centro de ensino de São Sebastião terão a transferência mantida para o Cruzeiro. O governo culpa o crescimento desordenado para justificar a mudança, classificada como a última alternativa estratégica. Veja. Emanuele estuda há 6 anos no Centro de Ensino São Bartolomeu. Ela diz que da casa dela até a escola são no máximo 15 minutos para chegar. Mas ano que vem essa realidade vai ser diferente. Tudo isso porque na última semana de aula, os alunos receberam a notícia de que vão ter que estudar no Cruzeiro. Era muito fácil eu ter o acesso à minha escola, porque era muito perto de casa. Agora talvez com essa provável mudança para o Cruzeiro, vai ser muito mais difícil, porque eu vou ter que levantar praticamente 5 horas da manhã, de 4h30 a 5 horas da manhã, a gente teria que pegar um ônibus para a rodoviária e de lá pegar um para o Cruzeiro. A partir do ano que vem, vão ser 60 quilômetros para chegar até a nova escola. Mas a preocupação dos pais e responsáveis vai além de uma longa caminhada. Nós pais também, a gente fica preocupado em relação à segurança. Como é que esses meninos descem no terminal do Cruzeiro, vão a pé, andam de 10 a 20 minutos para chegar nessa escola, saem à noite? Como vai ficar a segurança? Correr risco de ser estuprado, ser roubado, ser violentado. Quem vai ser responsável pela segurança dos nossos filhos? Revoltados com a mudança, os alunos se reuniram para tentar mudar a situação dos 400 estudantes envolvidos na mudança. Eles resolveram fazer um abaixo-assinado para impedir a alteração. É muito ruim isso que eles fizeram com a gente agora. Aí por isso que a gente está fazendo isso para continuar estudando aqui em São Sebastião, para pelo menos permanecer aqui em São Sebastião. Em nota, a Secretaria de Educação disse que essa foi a melhor alternativa do ponto de vista educacional, financeiro e administrativo para atender a demanda crescente de alunos na região. A opção de deslocamento para outra região é a última alternativa de estratégia de matrículas para o ano de 2018. Isso arrasou muita gente, a gente não está sabendo nem se vai estudar ano que vem. O homem que matou pai e filho no Jardim Botânico teve a expulsão confirmada hoje pela Confederação Nacional de Tiro. A polícia encontrou um arsenal na casa de Rony Ramalho, que foi transferido esta manhã para Papuda. O segurança tirou a vida dos 2 vizinhos por causa de uma lixeira. Rony Ramalho Sereno, de 43 anos, foi indiciado por duplo homicídio e por porte de munição de uso restrito das Forças Armadas. O homem ainda foi expulso da Confederação Nacional de Tiro Esportivo nesta terça-feira. Rony é agente de segurança da Procuradoria-Geral da República e vai responder pelas mortes de Anderson Ferreira de Aguiar, de 49 anos, e Rafael Aguiar, de 21 anos. Pai e filho foram assassinados a tiros pelo vizinho na noite da última sexta-feira, em frente à própria casa. Todos moravam em um condomínio no Jardim Botânico e teriam discutido por causa de uma lixeira. O atirador foi preso horas depois do crime. Anderson e Rafael foram enterrados no domingo em clima de muita revolta. Ainda no domingo, a prisão de Rony Ramalho foi convertida em preventiva e não há previsão para que ele deixe a cadeia. Moradores do Lago Sul reclamam que uma pista na QI 27 entre os conjuntos 6 e 9 está bloqueada por determinação da Justiça. A via fazia a ligação entre os condomínios do Jardim Botânico e o Lago Sul. A comunidade quer que seja feita uma audiência pública para discutir a situação. O Acácio encontrou um atalho para reduzir o caminho entre a QI 27 do Lago Sul e o Jardim Botânico. A volta seria muito grande, teria que descer pela ponte para atravessar aqui para chegar na QI. E por aqui economiza um bom caminho, que a gente trabalha lá em cima, né, para fazer as entregas aqui. Esse caminho também é usado pelo Emanuel, que diariamente cruza o parque para pegar o ônibus de volta para casa. Aqui é mais perto, porque aqui não tem ônibus. Aqui é só em 2 horas que vem do Paranoá. E aqui é toda hora, depois das 3. Mas, na verdade, esse atalho é uma pista que está interditada desde 2015 por decisão judicial. Ela chegou a ser reaberta no ano passado, mas foi novamente bloqueada. Entre as alegações da Justiça para interromper o trânsito de carros e motos está a de que os motoristas podem usar outras pistas sem prejudicar o percurso.
No entanto, o presidente da Associação Comunitária dos Condomínios e Empreendedores do Jardim Botânico rebate essa afirmação, dizendo que tanto os moradores do Lago Sul quanto os dos condomínios são favoráveis à reabertura da pista, para facilitar esse cruzamento entre as regiões. O Claudemir pede ainda que o juiz responsável pelo caso convoque uma audiência pública para ouvir todas as partes envolvidas. Nós temos feito toda uma articulação, temos um advogado acompanhando o processo e foi colocado o estudo, o IBRAM realizou o estudo, o advogado da Nova Cap já colocou aos autos e nós estamos aí aguardando essa decisão. O que falta é só essa decisão do juiz, ele que tem que determinar essa audiência. Ele determinando essa audiência, nós vamos estar, tanto a comunidade do setor habitacional São Bartolomeu, Jardim Botânico, quanto também os moradores da 27 e da QI29, que são favoráveis à reabertura. Um acidente próximo à Vila Telebrasília, envolvendo um ônibus de turismo e um carro, deixou 3 pessoas feridas. Na Épia Norte, um caminhão tombou com 23 toneladas de lixo em uma parada de ônibus. Ninguém foi atingido. O caminhão de lixo da empresa Valor Ambiental, que presta serviço em pelo menos 9 regiões administrativas do Distrito Federal, tombou nesta terça-feira em frente ao Shopping Popular, na Épia. Um dos representantes da empresa esteve no local e informou que o motorista do caminhão perdeu a direção ao fazer o retorno e tombou perto de um ponto de ônibus. O lixo ficou espalhado pelo local, mas foi informado que o local seria limpo em no máximo 2 horas. Por sorte, no momento do acidente, não havia ninguém na parada e o motorista não teve ferimentos. Na Vila Telebrasília, no final da L4 Sul, outro acidente. O ônibus tombou depois que bateu neste carro branco. 2 faixas da pista foram interditadas pelo Detran, sentido zoológico. 3 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital de base com ferimentos leves. O trânsito na região, que já é complicado nos horários de pico, ficou ainda pior por volta das 8 horas da manhã. Notícia boa para os empresários. O GDF lançou o novo módulo digital de registro e licenciamento de empresas. A ideia é diminuir a burocracia. E a repórter Camila Lopes volta ao vivo e explica como esse serviço vai funcionar. Oi, Camila. Pois é, Carol, tudo agora será feito de forma digital. O empresário, então contador, eles não precisarão ir mais até uma junta comercial, então administração regional. Eles poderão imprimir a licença de funcionamento da empresa em casa ainda. E o que era antes, o que levava antes, né? Até 5 dias para ser resolvido, vai estar pronto em algumas horas, Carol. Volto com você no estúdio, boa noite. Obrigada, Camila, boa noite para você também. A seguir, DF deve ganhar mega delegacia no ano que vem, hein? Os detalhes depois do intervalo. Até já.